Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror, mistério e ficção científica de 2017, chamado Thelma. Alerta de spoilers a seguir. Quando Thelma era uma criança, seu pai, Trond, a levou para a floresta para caçar. Depois de vasculhar a floresta por um tempo, eles finalmente encontram um veado. Trond aponta o rifle para o servo, mas logo ele aponta lentamente para Thelma, enquanto ela não está olhando. Mas, segundos depois, Trond aponta a arma para longe da sua filha, percebendo que não pode atirar nela. Quando o servo foge, Thelma olha para o pai dela confusa, porque ele o deixou ir sem atirar. Anos mais tarde, Thelma está fazendo faculdade na capital da Noruega. Por estar longe de casa, os pais preocupados de Thelma ligam regularmente para saber como ela está. Sua mãe deficiente, Uni, fica ansiosa porque ela não atendeu o telefone mais cedo. Então, Thelma explica que ela estava na aula de biologia. Uni então compartilha que seu pai havia lhe mostrado como verificar a agenda de Thelma online. Enquanto estuda na biblioteca, uma jovem estudante chamada Anja se senta ao lado dela. De repente, um pássaro bate na janela, atraindo a atenção de alguns alunos. A mão de Thelma começa a tremer incontrolavelmente, e ela logo cai no chão enquanto convulsiona. Alguns dos estudantes imediatamente correm para ajudar. Então, Thelma vai ao médico para descobrir se ela tem epilepsia. A médica observa que é muito cedo para dizer e pede permissão a Thelma para consultar o seu prontuário médico anterior. Thelma observa que ela não quer que seus pais saibam da convulsão, então a médica lhe promete que ela não contará a mais ninguém, além do seu médico anterior. Enquanto Thelma nada na piscina da universidade, Anja se aproxima dela e pergunta se ela está se sentindo melhor. Depois que Thelma assegura que está se sentindo bem, Anja diz que espera vê-la mais tarde na aula de matemática. Mais tarde, Thelma recebe um pedido de amizade de Anja no Facebook. Ela verifica o perfil de Anja no Facebook naquela noite e descobre que ela tem um namorado. Dias depois, Uni e Trond visitam Thelma em seu apartamento para trazer algumas coisas. Durante o jantar, Thelma fala sobre sua amiga da família, que acredita que a Terra tem apenas 6.000 anos de idade. Trond sente que Thelma está prestes a zombar das suas crenças, então ele lhe diz para não zombar das outras pessoas, pela falta de conhecimento delas. Então ele pergunta a ela como a vida se originou, para provar que ela não sabe de tudo. Quando eles retornam ao apartamento, Thelma pede desculpas a Trond e confessa que muitas vezes pensa que é melhor que as outras pessoas, mas sabe que não é. Então ela admite que tem inveja quando vê outras garotas com amigos e namorados. Trond aponta que Thelma está ganhando novos amigos no Facebook. Mas Thelma não é íntima de nenhum deles, porque ela só fala com eles brevemente antes da aula. Trond garante a ela que ela acabará ganhando amigos íntimos, mas isso levará tempo. Uma noite, Thelma descobre que Anja e seus amigos frequentam um bar por perto, então ela vai lá na esperança de se encontrar com eles. Não muito tempo depois, Anja a vê saindo do banheiro, apresenta Thelma aos seus amigos e a convida para se sentar com eles. Quando eles percebem que ela não está bebendo álcool, Thelma explica que ela vem de uma família religiosa. Christopher observa que acha as práticas religiosas estranhas e só consegue acreditar nas coisas que têm explicação científica. Thelma então desafia Christopher a explicar como funcionam os telefones celulares. E o grupo inteiro ri, enquanto Christopher tenta explicar como um telefone celular transmite e recebe sinais. Mais tarde, Anja e Thelma vão para a balada, mas Anja desaparece de repente. Thelma sai de lá e liga para o seu pai para dizer que não podia atender o seu telefone mais cedo, porque ele estava no silencioso. Trond menciona que Uni fica nervosa quando ela não atende as ligações. Thelma revela então que ela saiu com alguns amigos e se divertiu muito. Ela diz a Trond para transmitir as suas desculpas à mãe por não ter ligado de volta. Naquela noite, Thelma pensa em Anja enquanto tenta dormir. Anja acorda de repente e sai para um passeio perto do apartamento de Thelma. Nesse momento, Thelma levanta para olhar pela janela e encontra a Anja parada do lado de fora. Quando Thelma se aproxima dela, as luzes da rua piscam por um momento e ela começa a ter um ataque epilético. Logo após o ataque, Anja vai para a casa de Thelma e passa a noite lá, dormindo ao seu lado na cama. Pela manhã, Thelma lhe pergunta por que ela estava lá na noite anterior. Anja diz que recebeu uma mensagem dela, mas Thelma afirma que não lhe enviou nenhuma mensagem. Thelma então supõe que Anja encontrou seu apartamento porque ela deve ter dito onde morava. Anja observa que ela quase não se lembra de nada da noite anterior, porque estava muito bêbada. Com o passar do tempo, Anja e Thelma começam a se encontrar frequentemente na faculdade e se tornam amigas íntimas.
Enquanto toma vinho com Anja uma noite, Thelma conta que uma vez o seu pai segurou a sua mão em cima de uma vela acesa. Embora Trond tenha tirado a sua mão antes que ela se queimasse seriamente, Thelma se lembra que foi doloroso. Trond então lhe disse que aquela dor é o que as pessoas sentem no inferno o tempo todo. Anja então pergunta se ela está zangada com seu pai, mas Thelma salienta que Trond é gentil e que ela pode falar com ele sobre qualquer coisa. Anja conta que ela só falou com seu pai umas 10 vezes na vida, porque ele vive no exterior e tem outros filhos. Um dia, Thelma se encontra com Anja e a mãe dela no centro de artes para assistir uma apresentação de balé. Thelma pergunta por que Anja não convidou seu namorado. Então Anja explica que ela terminou com ele. Enquanto elas assistem à apresentação, Anja segura a mão de Thelma. Momentos depois, Anja move lentamente a sua mão em direção à perna de Thelma. A mão de Thelma começa a tremer, então ela tenta segurá-la para evitar uma convulsão, mas sai abruptamente da sala e decide ir para casa. Anja a segue e elas acabam se beijando, mas ela fica confusa e vai para casa. Assim que ela chega ao seu apartamento, ela implora a Deus para que ele acabe com os seus sentimentos por Anja. Quando Thelma liga para o seu pai mais tarde naquela noite, Trond sente que há algo errado, então ela confessa que bebeu cerveja com seus amigos. Thelma pede desculpas, mas Trond lhe diz para não se preocupar. Ele aponta que ela já é adulta e precisa experimentar as coisas por conta própria. Na noite seguinte, Thelma vai a uma festa com Christopher. Não demora muito até que Anja se aproxime de Thelma e lhe pergunte por que ela não tem respondido às suas mensagens. Thelma explica que ela tem estado muito ocupada e pede desculpas por ter saído abruptamente durante o balé. Mais tarde, Christopher começa a passar o seu cigarro suspeito para todos na roda. Quando ele passa para Thelma, Julie diz que ela não vai fumar e diz a Thelma que ela não precisa dar um trago e que há muitas outras pessoas que não fumam. Não querendo se sentir excluída, Thelma dá uma tragada de qualquer maneira. Quando ela começa a sentir o entorpecimento, ela percebe que os rostos dos seus amigos estão brilhando. Logo, Anja começa a beijá-la e acariciá-la. Então uma cobra aparece de repente e entra na boca de Thelma enquanto envolve o seu corpo. Em seguida, Julie lhe dá uma cotovelada e lhe diz que eles estavam apenas fumando tabaco comum. Christopher então admite que eles estavam apenas brincando com ela, e isso se descontrolou. Thelma então vomita em cima do tapete e deixa a festa. Depois que Thelma se submete a uma ressonância magnética, a médica descobre que a sua condição não é causada por um tumor cerebral. Então ela envia Thelma a uma clínica de epilepsia para descobrir o que está causando suas convulsões. A médica observa que ela leu seu prontuário médico, o que indica que ela teve uma convulsão quando tinha 6 anos, devido a um colapso nervoso. Seu médico anterior prescreveu uma poderosa medicação neuroepilética para os seus padrões irregulares de sono durante 1 ano. Thelma não sabia disso e supõe que seu pai deve ter tomado conta do assunto porque ele também é médico. Quando Thelma era criança, ela se aproximou da sua mãe enquanto ela estava amamentando seu irmãozinho. Thelma tentou se aconchegar com Uni, mas ela lhe disse para descer as escadas e desenhar. Mais tarde, Uni foi lá embaixo e colocou a criança no berço, enquanto Thelma desenhava no quarto ao lado. Quando o bebê chorou alto, Thelma fechou os olhos e se concentrou. O choro parou de repente, e Thelma descobriu que a criança havia desaparecido do berço. Suspeitando que Thelma fosse a responsável pelo desaparecimento, Uni perguntou repetidamente para onde ela havia levado a criança. Thelma apontou para o sofá, então Uni pediu a Trond para levantar os móveis enquanto ela pegava o bebê. Na clínica de epilepsia, os médicos tentam induzir uma convulsão depois de não conseguirem acioná-la com luzes. O Dr. Paulson começa perguntando a ela sobre as coisas que poderiam estressá-la. Ele então pergunta a Thelma sobre o colapso nervoso que ela teve quando criança, mas Thelma não se lembra de nada. Enquanto isso, Anja sai do seu apartamento para ir à lavanderia. O médico percebe uma reação menor quando pede a Thelma para pensar em meninos, e Thelma se lembra dos seus momentos com Anja. Enquanto o procedimento continua, as luzes começam a piscar no hospital, bem como na lavanderia do prédio de Anja. Dentro do apartamento de Anja, as luzes se acendem sozinhas. Quando Anja volta, ela fica intrigada ao ouvir o rádio tocando, então ela o desliga. Thelma então se lembra de que ela estava se tocando quando pensou que estava curtindo com Anja enquanto se drogava com seus amigos na festa. Paulson percebe que a atividade cerebral de Thelma está ficando mais forte, então ele a instrui a não reprimir os seus pensamentos dolorosos. A janela do apartamento de Anja de repente se estilhaça, mas é imediatamente restaurada por conta própria, e Anja desaparece no ar. Em breve, Paulson testemunha Thelma tendo uma convulsão. Após o procedimento, Thelma telefona imediatamente para Anja, mas ela cai diretamente na caixa postal.
No dia seguinte, Paulson revela que as convulsões de Thelma não são causadas por epilepsia. Ele deduz que suas crises não epiléticas devem ser uma reação física ao estresse ou ao trauma. Quando Paulson observa sua predisposição genética, descobre que a avó de Thelma sofria vários distúrbios mentais. Ele pergunta a Thelma se ela sabe alguma coisa sobre a doença da sua avó, mas Thelma diz que ela morreu há muito tempo. Paulson, no entanto, revela que a sua avó foi listada como paciente em uma instituição psiquiátrica há apenas um ano. Thelma procura por ataques psicogênicos não epiléticos na internet e encontra alguns acessos revelando que as pessoas confundiam isso com possessão demoníaca ou com a maldição de uma bruxa. Quando ela visita sua avó no hospital, Thelma a encontra em um estado catatônico e uma enfermeira lhe diz que a sua avó já está assim há anos. Ela revela então que a avó de Thelma costumava ser lúcida, mas ela tinha fortes ilusões. Sua avó ficou arrasada quando seu marido desapareceu e ficou obcecada com a ideia de que ela foi a culpada. Ela estava sob a ilusão de que podia fazer as coisas acontecerem com a sua mente, inclusive causar câncer a si mesma. A enfermeira revela ainda que certa vez ela disse a Trond que a medicação da sua avó era muito forte, mas ele parecia não se importar. Alguns dias passam e Anja ainda não apareceu na aula. Enquanto estuda na biblioteca, Thelma recebe uma mensagem de texto da mãe de Anja, perguntando a Thelma se ela teve notícias dela. Quando Thelma vai nadar na piscina da universidade à noite, de repente ela tem uma convulsão. Quando sua convulsão para, ela tenta nadar até a superfície, mas está coberta de azulejos. Ela logo percebe que é o fundo da piscina, então ela nada imediatamente de volta para a superfície e sai da água. No dia seguinte, Thelma vai para o apartamento de Anja e ninguém atende a porta, mas ela percebe que a porta não está trancada. Quando ela entra e verifica a janela, Thelma encontra alguns fios de cabelo presos no vidro. Naquela noite, Thelma liga para sua mãe em lágrimas e confessa que tem tido convulsões. Ela também lhe diz que uma menina desapareceu por causa dela e que ela voltará para casa. Quando ela chega em casa, Thelma conta aos pais sobre as suas convulsões. Trond diz a ela para não se preocupar porque o seu paciente, que tinha uma condição semelhante, acabou bem. Em seguida, Thelma começa a sentir sonolência. Trond revela então que eles colocaram um sedativo no seu chá para ajudá-la a se acalmar. Ele revela que eles sabem o que está acontecendo com ela e vão revelar algo que lhe causará muita dor. Anos atrás, Uni estava dando banho no irmãozinho de Thelma, mas a criança desapareceu de repente quando ela saiu momentaneamente do quarto para pegar uma toalha. Nesse momento, Thelma está dormindo no seu quarto. Trond logo a acorda e pergunta se ela havia feito algo ao bebê, mas Thelma jura que não fez nada. Enquanto Trond está procurando a criança, ele viu Thelma do lado de fora da casa. Quando ele se aproxima dela, Thelma aponta para o lago congelado. Trond se desespera ao encontrar o bebê congelado no gelo. Uni, perturbada pela perda do seu filho, tentou se matar pulando de uma ponte, mas ela sobreviveu e ficou paraplégica. Trond diz a Thelma que algo dentro dela pode fazer as coisas acontecerem quando ela realmente quiser. Trond então começa a dar medicamentos a Thelma para impedi-la de manifestar a sua habilidade incomum. Ele lamenta por deixá-la ter ido para a cidade sozinha. Uma vez ele pensou que a sua capacidade havia desaparecido, porque não havia manifestações desde que ela encontrou Deus quando criança. Mais tarde, Thelma reza a Deus para pedir perdão. Ela então confessa que está zangada com Deus e seu pai por causa do seu poder sobrenatural. Quando Trond pergunta a Thelma se ela está com raiva de Anja, ela revela que está apaixonada por ela. Thelma afirma que Anja também a ama, mas Trond sugere que Thelma pode ter usado seu poder para fazer Anja se apaixonar por ela. Naquela noite, Uni fica preocupada com o fato de que seus esforços para ajudar Thelma podem não funcionar. Ela diz a Trond que eles têm que aceitar as consequências se falharem. Na noite seguinte, Thelma revela que ela visitou a sua avó no hospital. Ela pergunta a Trond se ele está planejando mantê-la sob medicação pesada como a sua avó, mas ele não responde. Pela manhã, Trond leva o seu barco para o meio do lago enquanto Thelma está dormindo. De repente, um bando de pássaros voa acima dele e ele vê alguém na beira. Momentos depois, suas mãos explodem em chamas e o fogo se espalha rapidamente por todo o seu corpo. O fogo se apaga quando ele pula no lago, mas volta a engolir o seu corpo quando ele sai da água. Trond mergulha imediatamente na água e não retorna à superfície. Nesse momento, Thelma acorda e vai até o lago. Ela mergulha debaixo d'água para encontrar o seu pai, mas acaba na piscina da universidade. Quando ela emerge, ela sorri ao ver Anja. Elas se beijam por um momento, mas de repente ela está de volta ao lago. Ao voltar para a margem, ela tosse um pássaro morto que entrou na sua boca. De volta para casa, Thelma recebe uma ligação de Anja. Enquanto Thelma está caída no chão, o pássaro que saiu da sua boca volta à vida
e voa para longe. Thelma logo retorna à casa para verificar o seu telefone. Annie pergunta a ela onde está Trond, mas Thelma apenas toca a sua bochecha e a sua perna antes de sair. Annie implora para não ir atrás dela, então ela percebe que está fora da sua cadeira de rodas e de alguma forma está recuperando a sua capacidade de andar. Com seus poderes agora sob controle, Thelma volta para a universidade e continua sua relação com o Anjo. Agora ela pode beijar Anja com confiança, sem temer o que o seu pai pode fazer com ela. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.